Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem deste 12º do tempo comum, que a palavra de Deus nos traz, é a nossa vida nas muitas situações que nós enfrentamos, mas sobretudo o cuidado de Deus com a nossa vida. E nesse episódio da tempestade acalmada, nós temos aqui 3 elementos que fazem esse momento se parecer com a nossa vida e fazem esse momento realmente ser difícil: a noite, o mar e a tempestade. A noite, não vemos bem a noite, então as incertezas, as dúvidas em nossa vida, o não saber o que fazer, o não saber o que decidir, quantas noites enfrentamos. O mar é o símbolo da insegurança. Mesmo um grande navio em alto mar, ele nunca fica totalmente parado. O mar o agita, o mar o balança. E se a embarcação é pequena, quanto menor, mais risco ela corre. E nós somos uma pequena barquinha, não somos um transatlântico, somos um pequeno barquinho. E por isso, quantas inseguranças, quantos momentos parece que não sentimos onde agarrar-nos. Inseguranças. Além da noite, do mar, a tempestade, as tribulações, aquilo que nos ataca, aquelas coisas que nós temos que enfrentar em nossa vida. Diante das incertezas, das inseguranças e das adversidades, nós temos aqui 2 reações. A primeira, a de Jesus, que realmente nos impressiona, até num plano puramente natural, nos impressiona. No meio dessa tempestade, o que Jesus faz? Dorme. Conseguiu ali um travesseiro e ali ele dorme. Jesus, claro, ele tinha um sono muito bom, porque conseguir dormir em alto mar, no meio de uma tempestade, o sono dele era muito bom. E por que Jesus dormia? O que o Evangelho quer dizer-nos? Não é simplesmente um detalhe. Jesus dormia porque ele precisava dormir. E por que ele precisava dormir? Porque ele se fez um de nós, e por isso ele se cansava. Certamente foi depois de um dia de intenso ministério, Jesus estava cansado. O coração de Jesus assumiu as nossas fraquezas. Humanamente falando, Jesus também assumiu os nossos limites. Sem deixar de ser Deus, ele sentia na sua parte humana o cansaço, a dor, a fome, o sono, a falta do sono, por isso ele dormia. Ele está dizendo que ele se fez um de nós, ele conhece as nossas fraquezas. Mas por que ele dormia? Porque ele confiava plenamente no Pai. A tempestade poderia ser muito violenta, o mar poderia estar muito revolto, a noite poderia ser muito densa, mas ele sempre estava nas mãos do Pai. Ele iria enfrentar ainda um mar mais revolto, uma tempestade mais violenta, a cruz. E mesmo lá, ele vai estar dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A atitude de Jesus dormindo na barca é um contraste com a atitude dos apóstolos. E aí fica para nós nos perguntarmos qual dos dois nos representa. Jesus, que mantém essa calma, essa serenidade, mesmo no meio de tantas tribulações, ou os apóstolos? Ao menos 4 deles eram homens experientes deste mar, o mar da Galileia. São Pedro, Santo André, São Tiago e São João eram pescadores daquelas águas, conheciam aquele mar como a palma de suas mãos. E se eles ficaram assustados, é porque foi uma tempestade fora do comum. Mas a atitude deles, eles começam a gritar, começam a ficar desesperados. E quando nós estamos no momento de tribulação, a quem nós vamos recorrer? A Jesus. E o que é que eles fizeram? Eles chamaram Jesus. Mas Jesus, quando acorda, chama a atenção deles. Mas então, não era para pedir socorro a Jesus? Não era para pedir a Jesus que acalmasse a tempestade? Sim, era para confiar em Jesus, mas eles não acordaram Jesus numa atitude de quem confia. As palavras deles os entregam. O que eles disseram para Jesus? Mestre, nós estamos perecendo. E aí o pior,
e tu não te importas? Eles não fizeram uma oração, eles não fizeram como Jesus, que se entrega nas mãos do Pai. Eles colocaram um questionamento a Jesus, eles duvidaram de Jesus. O Senhor não se importa? O Senhor continua dormindo? Nós nessa aflição toda, e o Senhor dorme? O Senhor não se preocupa conosco? Jesus diz para eles: por que vocês são tão medrosos? Os apóstolos, em alguns momentos, conseguiam tirar do coração de Jesus palavras fortes. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Acabaram de assistir tantos milagres de Jesus, não é? Já tinham visto o poder de Jesus sobre tantas coisas, e Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Jesus não falou, mas ele estava dizendo para eles assim: vocês acham que eu não me importo com vocês? Se eu não me importasse, eu não estava nessa barca que está enfrentando a tempestade. Se eu quisesse, eu atravesso o mar caminhando sobre ele. Olha a primeira leitura de hoje, o poder que Deus tem sobre a sua criação, não é? Se eu estou na barca com vocês, é porque eu me importo sim. E se eu estou aqui, eu posso estar dormindo, mas se eu estou com vocês, é o suficiente. Esta é a grande mensagem que Jesus quer deixar para nós. Ele está no nosso coração, Ele está na nossa barquinha, ou talvez melhor ainda, nós estamos na barquinha dele, e se Ele está com a gente, saibamos manter a calma, não é? Muitas vezes em nosso coração pode surgir essa pergunta: será que Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Ele sabe o quanto que eu sofro, as incertezas, inseguranças e adversidades que eu enfrento? Olhando para esse episódio, renovemos a nossa confiança. Ele está conosco. Se Ele quer dormir, podemos cantar como na noite de Natal: dorme em paz, ó Jesus. A nossa padroeira, Santa Teresinha, que tinha uma grande confiança em Deus, dizia que ela queria ser um brinquedo para Jesus, algo que Jesus pegasse para se divertir. E ela chega a dizer: uma bolinha que Jesus pega, joga no chão, brinca com ela, mesmo que às vezes ela dizia que Jesus deixa essa bolinha cair num canto e que ele entre no sono, que ele durma. Eu não vou me preocupar, porque eu sei que ele me ama. Uma comparação tão simples como é Santa Teresinha para dizer isso: eu confio nele, mesmo que ele durma, eu confio nele. Esse evangelho nos faz lembrar também um fato da vida de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, um dia passando por uma grande tribulação, provavelmente uma grande tentação, e ela rezando, lutando naquele momento difícil, suplicando a Deus, rezando e rezando, enfim, a tempestade passou, a tentação, a dificuldade foi vencida, e depois disso, Jesus aparece para ela, e ela então faz uma queixa a Jesus, muito parecida com o que os apóstolos fazem hoje a Jesus: Senhor, agora que o Senhor aparece, onde que o Senhor estava enquanto eu estava sendo tentada, enquanto eu sofria? Jesus responde para ela: Catarina, eu estava no seu coração, te dando forças para você vencer essa dificuldade. É assim que Jesus faz, Ele está no nosso coração, às vezes dormindo, o silêncio de Deus, a aparente inatividade de Deus, mas Ele está no nosso coração. Tenhamos essa confiança. E para terminar, é exatamente assim que o Evangelho termina. Existe uma pergunta no final desta narração. Os apóstolos se perguntam: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? O ser humano tenta controlar muitas coisas, mas a experiência, sobretudo nessas catástrofes naturais, já ensinaram uma coisa para o ser humano: sobre os elementos da natureza, nós não temos controle. Não temos controle sobre o vento, não temos controle sobre o mar, podemos fazer a comporta que for, nós não temos controle. E o que é que os apóstolos percebem? Ele tem controle sobre os elementos da natureza, a Ele o vento obedece, a Ele o mar obedece. Se Ele tem controle sobre aquelas coisas que nós não controlamos, como que eu posso duvidar que Ele possa controlar e guiar com amor paternal a nossa vida? Quem é este? Fica a cada um de nós dar
do fundo do nosso coração a nossa resposta de fé e de confiança. Amém. Amém.